Em HTML, podemos modificar a cor da fonte de um elemento, por exemplo, utilizando a tag fonte e modificando a cor com um valor representativo de uma cor no atributo color. Podemos também modificar a cor de fundo de um elemento, modificando o seu atributo bgcolor e colocando como valor desse atributo um valor que representa uma cor. A partir do surgimento do CSS, é totalmente desencorajado modificar a cor dos elementos utilizando código HTML, como a gente vê nesses dois exemplos, assim como qualquer outra estilização diretamente no código HTML. Para qualquer estilização, devemos adotar a linguagem CSS, pois a linguagem CSS é mais potente, é mais expressiva para a estilização e, além disso, é a sua própria finalidade, ou seja, a finalidade da linguagem CSS é estilizar os documentos HTML. Podemos expressar uma cor em CSS por meio do seu código hexadecimal. O código hexadecimal de uma cor em CSS é um número em hexadecimal de 3 pares, precedido pelo caractere de hashtag. Isso quer dizer, então, que eu terei 3 pares de números hexadecimais que variam de 0 até F, e antes desses 3 pares eu terei o caractere de hashtag. Então, por exemplo, a cor 000000 representa na ordem 0 de vermelho, 0 de verde e 0 de azul. Portanto, como eu tenho nada de todas as 3 cores, eu tenho então a cor preta, que, por sinal, essa cor possui também um nome, que para o CSS é o black. Se eu quiser fazer uma outra cor, basta eu combinar essas cores RGB de forma que eu coloque a quantidade de vermelho, de verde e azul em seus respectivos pares, sendo que 00 é nada daquele par, ou seja, daquela cor, e FF é o máximo daquela cor. Por exemplo, para fazermos a cor azul, basta colocar 00 em vermelho, 00 em verde e FF em azul. Aqui eu tenho então a cor azul pura, ou seja, o máximo de azul possível que eu tenho para uma cor em HTML ou em CSS. Essa cor também ela possui um nome que é blue. Algumas cores possuem nome, mas todas as cores possuem o código em hexadecimal. Utilizando a notação hexadecimal, podemos fazer mais de 16 milhões de cores, isto é, combinando então as cores vermelho, verde e azul em seus números em hexadecimal, podemos ter mais de 16 milhões de variações de cores. Além de representar as cores pelo seu código hexadecimal, também podemos representá-las pelo seu nome. 140 cores das mais de 16 milhões que podemos criar utilizando a notação em hexadecimal têm nomes. Aqui podemos ver alguns exemplos desses nomes de cores. Se vocês acessarem esse endereço, poderão ver todos os nomes das 140 cores e então representar essas cores pelo seu nome ou pelo seu código em hexadecimal. Se tiver alguma cor que vocês queiram utilizar nos seus documentos que não possui nome, basta utilizar a sua notação em hexadecimal. Em CSS, também podemos representar as cores através do seu código RGB, que é um pouco parecido com a notação em hexadecimal, com a diferença que uma cor em RGB ela deve ser escrita utilizando o nome RGB e entre parênteses as quantidades de vermelho, seguido de vírgula, verde, seguido de vírgula e azul. Na notação RGB, as quantidades variam entre 0 e 255 para cada cor ou entre 0 e 100% para cada cor. Temos 3 exemplos de cores utilizando a notação RGB. O primeiro exemplo é da cor vermelha, quer dizer que foi colocado 255, que é o número máximo para a cor vermelha, 0 para a cor verde e 0 para a cor azul. Temos então, com o RGB 255,0,0, a cor vermelha pura. Para a cor em RGB 0%, 0%, 100%, quer dizer que eu tenho nada de vermelho, nada de verde e 100% da cor azul. Temos então, nesse exemplo, a cor azul pura. E o último exemplo, nós temos a cor verde, porque temos 0 de vermelho,
255, que é o máximo que eu posso ter na cor de verde, e 0 de azul. Podemos representar em CSS uma cor em RGB utilizando um número inteiro entre 0 e 255 ou um valor percentual entre 0 e 100, mas para uma única cor nós não podemos misturar números inteiros e valores percentuais. As cores RGBA são uma extensão das cores RGB. Elas possuem um canal adicional que se chama canal alfa, e nesse canal podemos colocar um valor numérico entre 0.0 e 1.0 para representar a quantidade de opacidade ou de transparência daquela cor. O detalhe é que, para esse número decimal, por ser uma notação em inglês, o separador do decimal é um ponto e não uma vírgula, como utilizamos em português. Uma regra de cor em RGBA possui, então, as três cores, separadas por vírgula, que é o vermelho, o verde e o azul. E por último, temos um número que varia entre 0.0 e 1.0, que representa o canal alfa, ou seja, a quantidade de transparência ou de opacidade que aquela cor terá. Temos um exemplo de uma cor que está sendo aplicada ao elemento que tiver ID P1. Eu sei que é um seletor do tipo ID, porque ele começa com o sinal de hashtag. E essa regra vai modificar a propriedade background color, que modifica a cor de fundo do elemento, e está atribuindo para essa propriedade uma cor do tipo RGBA, que é 255, ou seja, o máximo de vermelho, 0 de verde e 0 de azul. Ou seja, até aqui temos a cor vermelha. E depois foi definido que essa cor vermelha ela tem 0,3% de opacidade. Ela é 70% transparente. Então vai ser uma cor vermelha bem mais clarinha, com 70% de transparência. Nesse slide temos alguns exemplos da utilização de cores em CSS. Podemos aproveitar para revisar a utilização dos seletores. No primeiro exemplo, temos um seletor do tipo ID, porque ele é representado pelo sinal de hashtag, que aplicará essa regra ao elemento que tiver ID P1 e vai modificar a propriedade background color, ou seja, a cor de fundo do elemento, para uma cor do tipo hexadecimal. Ela é hexadecimal porque ela começa com o sinal de hashtag e tem 3 pares de números hexadecimais. Nesse exemplo, podemos ver que a cor é uma cor vermelha, porque temos o máximo para vermelho, ou seja, FF para vermelho, 0 para verde e 0 para azul. No segundo exemplo, temos um seletor do tipo classe, porque ele começa com o sinal de ponto, e vai aplicar essa regra que está definida aqui a todos os elementos cujo atributo class estiver o valor cor verde, igual está representado aqui. E vai mudar então a cor de fundo, porque foi utilizada a propriedade background color, para verde, pois eu tenho nada de vermelho, 100% de verde e nada de azul. Então eu tenho uma cor hexadecimal que representa a cor verde. No terceiro exemplo, temos um seletor do tipo tag que vai aplicar essa regra a todas as tags A, ou seja, vai modificar a cor de fundo de todas as tags A, que são utilizadas para fazer links, para azul, porque foi definida a cor hexadecimal 00, ou seja, nada de vermelho, 00, nada de verde, FF 100% de azul. No quarto exemplo, temos um seletor também do tipo tag, que vai ser aplicado a todas as tags div e vai modificar a cor de fundo das tags div para uma cor do tipo RGBA, 0 de vermelho, 255, ou seja, o máximo de verde, e 0 de azul. Até aqui, então, temos a cor verde pura, 100%. Porém, essa cor vai ter apenas 0,3 de opacidade, ou seja, ela vai ser um verde mais fraco, com 70% de transparência. No quinto exemplo, temos uma regra que vai ser aplicada ao body do documento. É uma regra do tipo tag, que vai ser aplicada a todas as tags do tipo body, mas em um documento HTML a gente possui apenas um elemento body. Então essa regra ela vai ser aplicada somente ao elemento body e vai mudar a cor dos textos para uma cor do tipo nominal vermelha, porque é o nome da cor vermelha em inglês.
Na sequência, temos uma regra que vai modificar todas as tags H1, passando a cor do texto dos H1 para verde, que é a representação em hexadecimal da cor verde. Depois, temos uma regra que vai modificar todos os elementos que forem parágrafos e tiverem a classe EX. Qualquer outro elemento que tiver classe EX não vai ser aplicada essa regra, apenas os parágrafos. Se eu utilizar o caractere de espaço, que é o próximo exemplo, eu estarei fazendo, então, o seletor hierárquico. Nesse exemplo da letra G, essa cor do texto vai ser aplicada somente aos parágrafos que tiverem o seu atributo class igual a EX. Os demais parágrafos não serão aplicados. Já na regra que está definida aqui na letra H, nesse exemplo, o alvo da regra é todos os elementos que tiverem classe EX que forem filhas de parágrafos. Então, podemos ver que as regras CSS, elas são potentes e a gente pode atingir especificamente um elemento no HTML, bastando saber utilizar corretamente os seletores. Vimos nesse slide a utilização de diversas formas de seletores, cada um atingindo elementos específicos no documento HTML. Até mais!